vários edifícios, um território preservado, conquista do movimento negro e do movimento popular, sendo uma referência agregadora da cultura afro-brasileira dentro da cidade de Campinas, materializado na Fazenda Roseira, onde a comunidade Jongo Dito Ribeiro hoje é a gestora. Em 2008, estávamos chegando nesse lugar que era uma propriedade privada, que passa a se transformar num equipamento público do município de Campinas, e que nós, quanto comunidade jongueira de patrimônio cultural, em parceria e aliança de diversas instituições, temos a compreensão do quanto um lugar como esse, que sempre foi destinado a ser a casa do barão, era fundamental contar a história a partir daqueles que, de fato, construíram essa história, que foram os povos, que foram os escravizados, mas que trouxeram ciência, tecnologia, conhecimento, cultura para a construção do Brasil. Então, isso era efervescente na nossa chegada aqui. E aí um monte de sonhos de pensar o que, para além da nossa prática do jongo, era importante levar de devolutiva para Campinas e para todo o país, quanto conhecimento. Mas para a gente contar essa história, vamos falar de Dito Ribeiro. Meu avô, Benedito Ribeiro, era de Minas, chegou ao estado de São Paulo na década de 30, era descendente jongueiro, fazia, e eu tenho uma grande alegria de estar na minha terceira geração agora, né, com a minha mãe viva ainda com a gente, eu e minha filha, recuperando, vivenciando e compartilhando para os nossos jovens essa tradição tão importante que desde 2005 é um patrimônio nacional do Brasil. Jongo é uma manifestação afro-brasileira que começa no Brasil, na região sudeste, nas fazendas de café, muito ligado a esse plantio do café, e que tem como essência o toque, o canto, a dança. São tambores, né, que dão o ritmo da dança, um casal no meio, e que o segredo, a brincadeira do jongo é um cantar e dois entender, porque através da roda de jongo, os escravizados articulavam fugas, trocavam informações, faziam trocas de sentimentos, se curavam, e que no pós-abolição, algumas famílias passam a praticar essa dança. Já acontecia o jongo na casa da minha avó, que é ruas aqui para cima, a gente já fazia o jongo, identifica que a Fazenda Roseira estava passando por esse processo de depredação e a gente ocupa espaço. A gente nunca imaginou que a Fazenda Roseira se tornaria uma referência na matriz africana, mas com certeza é resultado do nosso trabalho e desempenho em fazer a cultura afro no nosso município. Desde o dia da ocupação deste imóvel construído no século XIX, que passou por reformas na década de 1920, a comunidade Jongo Dito Ribeiro preserva muito mais do que essas paredes. Aqui, ela é a guardiã da tradição e da cultura afro-brasileira que vai além do território campineiro. Uma mostra desta expansão é o projeto Tucupamoja Brasil, um intercâmbio cultural entre a comunidade Jongo Dito Ribeiro aqui no país, KIF na Noruega e Mono em Moçambique. Ele inicia as conversações em 2019, é um projeto que já existia em parceria com a Noruega e Moçambique, e em 2020 é que começa a parceria incluindo o Brasil, né? E como é um projeto de intercâmbio, no primeiro ano, por conta da pandemia, a gente não conseguiu mandar jovens, e em 2022 a gente teve a primeira leva de jovens que fizeram intercâmbio por 10 meses, 2 em Moçambique, 2 em Noruega, e retornam, e quando eles retornam, prevê-se pelo projeto que eles dêem uma contrapartida, ou seja, demonstrarem, compartilharem com jovens que ficaram aqui o que eles aprenderam ao longo desses 10 meses. Esse projeto está em vigência até 2025. Né? Então, a gente está na segunda rodada, ainda vamos ter mais uma seletiva no ano que vem, então já fica aí o convite para os jovens que querem conhecer mais o projeto e, quiçá, também pleitear uma das vagas para representar o Brasil além fronteiras. Poder ter a possibilidade de ecoar e trazer essa oportunidade para os nossos jovens periféricos tão carentes de oportunidade, nos dá esperança, né, de continuar essa luta, mas também nos dá o desejo de uma expectativa de cada vez mais investidores queiram nos aliar nas construções que a gente realiza aqui. Com investimento de R$180 mil por ano, no Brasil, 4 jovens, 2 de Moçambique e 2 da Noruega, vivenciam as tradições afro-brasileiras.
A troca de experiências reúne técnicas em música, dança, liderança e demais artes performativas que devem ser disseminadas para toda a comunidade. O que impressiona também aqueles que investem no projeto. NOREC facilita que isso possa passar para que os diferentes países aprendam de suas diferentes culturas, por isso, e ver isso em como funciona, como é conhecer as pessoas tras o projeto, por supuesto, é muito importante para nós. A gente passa a ter a oportunidade não só de ampliar o nosso eco do patrimônio cultural do jongo, da cultura de matriz afro-brasileira diaspórica para esses outros territórios, que é Moçambique e Frida que está na Noruega, como também a gente passa a ter a oportunidade de ampliar o nosso arcabouço cultural e receber jovens de 18 a 24 anos que vêm de outras culturas e que nos ajudam também a olhar para a nossa própria cultura. Num país onde a cultura não é prioridade, não é investida, né, dos quais as políticas públicas são tão descontinuadas. Tem sido de uma riqueza muito grande para os participantes, né? E a gente ter a Casa de Cultura Fazenda Roseira como hóspede desse projeto é muito interessante porque dá ao mundo a saber, no caso, as parcerias que a gente tem com Moçambique e a Noruega, a saber sobre a especificidade dos jovens que a gente trabalha aqui, que é um recorte do interior de São Paulo, que é um recorte periférico, né? Que é um público que é bastante carente, que a gente busca trabalhar e como existem potência dentro desses universos, né? Uma outra proposta é o roteiro Afro para as escolas e o público interessado mediante agendamento. Que é o momento, né, que principalmente as escolas, que tem, né, a Lei 10.639/3, com a atualização 11.648/8, que obrigatoriza o estudo da cultura afro-brasileira, africana e indígena nos currículos escolares. Então, a vinda na Fazenda Roseira é essa oportunidade que as escolas têm de trabalharem isso efetivamente para além do que os livros didáticos entregam. Então, aqui a gente conta sobre o espaço da Fazenda Roseira, sobre a nossa chegada, sobre a nossa ocupação. Fazemos esse contexto histórico, né, da chegada do povo preto no nosso país, as contribuições, porque quando a gente abre os livros didáticos, a gente só vê sobre escravidão e quais são as contribuições que esse povo preto traz até hoje. Em 2010, a Câmara homenageou a Associação Jongo Dito Ribeiro com a medalha Carlos Gomes. Em 2013, a agremiação foi declarada como órgão de utilidade pública municipal. No decorrer dos anos, o espaço sofreu vários ataques de vândalos. Preocupados com a situação e no sentido de apoiar o trabalho, vários parlamentares protocolaram requerimentos e indicações sobre a preservação e a manutenção da fazenda. O nosso maior desafio ainda é, sim, o recurso para poder ampliar as nossas ações e compartilhar e contribuir para que cada vez mais pessoas compreendam a importância da cultura negra. Com tanta riqueza e cultura neste patrimônio imaterial que é o jongo, a associação é a verdadeira guardiã deste espaço, um símbolo da resistência negra em Campinas. Só o acordar do jongo já é resistência, porque Dito Ribeiro, quando ele falece, os filhos não continuam e acontece um processo de chamado, de resgate dessa tradição. Então isso já é uma resistência que Dito Ribeiro, mesmo depois de falecido, da nossa mestra, não ter vivenciado o jongo com ele, recebe esse chamado e a gente aprende com as nossas comunidades mais velhas. E a partir disso, já está resistindo e salvaguardando essa tradição no quintal de uma senhora na periferia de Campinas. Chegar, ocupar esse espaço no desejo de manter cada árvore no seu devido lugar, cada porta e janela no seu devido lugar. E hoje resultar nesse espaço de referência afro no município é de extrema importância. A gente pode dizer que aqui é um território de resistência negra, no sentido de que aqui as nossas práticas culturais, os nossos costumes, os nossos valores em matriz africana são preservados e salvaguardados como prática cotidiana, mas também é um lugar de resistência num momento de tantos desafios, com guerra, fome, falta de oportunidades, que a gente se reinventa a partir dessa ancestralidade que nos faz ter esperança de ter uma sociedade menos racista, mais igualitária e com mais oportunidades a todos, a todas, independente de raça, gênero, diversidade, orientação sexual, porque a gente entende que a luta antirracista é uma luta cidadã e ela não é uma luta de negros.